como tá todo mundo cansado de saber, eu amo ler. Eu tenho Instagram de livros, falo aqui dele sempre. E é um espaço que eu acho muito legal porque eu sinto falta disso na minha vida real. Então lá no Instagram eu encontrei esse espaço de gente que só quer falar de livro, então eu gosto muito, muito, muito mesmo. E eu tava sentindo que no Instagram faltava um pouco da minha personalidade, que é onde eu mostro ela muito, é aqui no YouTube. Mas no Instagram isso falta um pouco, porque lá é muito imagem e texto. E eu acho que eu consigo mostrar mais minha personalidade em vídeo. Então eu quis levar um pouco da minha personalidade pro Instagram de livros. Então eu comecei a fazer umas resenhas faladas, isso que são as resenhas em menos de 1 minuto. A ideia que eu quis era falar desse jeito que eu falo, meio embolado, meio gaguejando, meio confuso, e trazer uma resenha rápida para trazer gente que não gosta tanto de ler, que quer ler mais, que tem esse interesse, mas não sabe por onde começar, para querer saber se o assunto, se o livro é a sua cara, se você já vai gostar, se você não vai gostar. A minha ideia era essa, levar um pouco da minha personalidade que eu trago pra cá, lá pro Instagram. E aí eu achei legal também fazer uma troca. Ou seja, eu vou trazer um pouco da minha pessoa de lá, de livros, pra cá. Eu vim mostrar os livros que eu mais indico, dos que eu tenho, né, dos que eu já li, lógico, e livros que eu já tenho também, mas que eu ainda não li, que eu quero muito ler. Então eu vou começar com os livros que eu sempre indico. Então eu vou começar com esse aqui, que eu já mostrei aqui, que não tá dando pra ver, então vou colocar a capa aqui. Mas é o Aprendendo a Viver, da Clarice Lispector. É um livro de crônicas que ela escrevia para um jornal. Um dia você lê uma crônica, outro dia você não lê, outro dia você lê outra. São bem rapidinhas. Queria grifar tudo, eu marquei muita coisa, eu gostei demais desse livro. E foi minha primeira experiência com Clarice Lispector, e desde então eu já falei aqui que eu quero ler tudo dela. Outro livro que eu gosto muito de indicar é esse aqui, Eleanor Oliphant. Está muito bem. Sobre a Eleanor, que é uma mulher muito esquisita, assim, pra quem vê de fora. Ela não tem muitos amigos, ela não sabe conversar muito bem, ela tá no mesmo trabalho há anos e não conversa com muita gente. E aí você vai descobrir que na verdade a Eleanor é uma personagem fantástica. Outro que eu indico é esse aqui, Castle of Water, que eu li em inglês. Infelizmente não tem tradução. Infelizmente não se tem no Brasil, meninas. Mas é uma história muito linda. Eu me emocionei de um acidente de avião, essas que caiu numa ilha. Parece uma história meio manjada, né? Um acidente de avião e aí os náufragos lá na ilha têm que sobreviver, só que assim... Não é só isso, tá? Leia esse livro. Vocês já me seguem no Insta, vocês sabem que eu gosto muito de HQs. Eu acho a HQ, por mais que ela trata de um assunto pesado, no caso dessas duas indicações, os assuntos são pesados, elas são uma forma leve de leitura, porque é uma forma rápida. Pra mim, que tenho ansiedade, funciona muito, porque você tem que estar concentrado no texto e na imagem, e é uma coisa bem dinâmica, então te prende. Quando você não tá conseguindo ler nada, eu aconselho muito pegar uma HQ. Então, duas que eu indico são Maus e Persépolis. Maus vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, não tem nem o que dizer. E Persépolis vai falar sobre o Irã, sobre a cultura islâmica. E eu aprendi muito, muito também. Vai contar sobre essa menina, que é a Marjane Satrapi, é a história dela mesma. A história dela mesma, tentando entender aquela religião, tentando entender aquela cultura, por que as coisas têm que ser assim, por que a sociedade funciona dessa forma, então questionando muitas coisas, então eu achei muito interessante. Outro livro que eu indico muito é esse daqui, I'll Be Gone in the Dark. Já tem tradução, muito doideira esse livro. É tipo assim, uma mulher, essa Michelle McNamara. Então, é essa autora que ela, tipo assim, sempre foi fascinada com histórias de assassinato, histórias de serial killer. E aí tem esse assassino, esse serial killer muito famoso nos Estados Unidos, na Califórnia, que é o Golden State Killer. Ela fica fascinada e quer entender tudo dele, meio que investigar por conta própria. Então aqui são todos os relatos, todo o estudo que ela fez sobre ele. Nossa, é muito interessante, muito mesmo. Eu gostei muito desse livro. E dá um medo, né? Porque é um caso real. É um cara que assassinou e estuprou muita gente. E eu fiquei tipo... Esse aqui, meu queridinho, todo mundo já ouviu falar. Ninguém mais aguenta ouvir falar. Já sorteei no Instagram, já falo sobre ele todo dia. Que é As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne, que é o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. Ele vai contar a história do Cyril Avery, ou Cyril Avery, ou Cyril Avery, ou Cyril Avery. Essa história se passa na Irlanda, numa Irlanda muito preconceituosa, homofóbica, muito conservadora.
e vai tratar dessa história desse personagem. A mãe dele é expulsa da família quando ela descobre que ela tá grávida, ela é expulsa da cidade, e aí ela cria esse filho, e aí é toda a história desse filho, desde pequenininho até o envelhecimento, e nossa, assim, é muito, muito bom, muito bonita a história. Foi o primeiro livro que eu chorei, e porque é um livro muito bonito, é uma história muito bonita, eu me apeguei muito aos personagens, e assim, só leiam esse livro, sério. Eu vou falar sobre livros que eu já tenho físicos na minha estante e que eu quero muito ler. E no momento me despertando mais minha curiosidade, que eu quero ler, tipo, imediatamente. Acho que quem me acompanha no Instagram sabe que eu entrei num buraco negro de Sylvia Plath. Eu li já A Redoma de Vidro, e aí eu comecei a ler um livro que é uma análise de todas as biografias já escritas sobre ela, todos os documentos, cartas, livros publicados, biografias, tudo sobre ela, analisando esses limites das biografias, o que é verdade, o que não é, o que é manipulado. E aí eu fiquei fascinada por essa mulher. E aí eu já tenho até esse livro, que são os diários dela, de 1950 a 1962. Ela cometeu suicídio em 1963. Eu tô muito afim de ler esses diários dela. E o que é mais intrigante de tudo é que os últimos diários dela, as últimas páginas do diário, até a morte dela, o marido dela supostamente destruiu essas páginas, porque não queria que os filhos dela lessem. Então isso me deixa muito intrigada e frustrada ao mesmo tempo, porque a gente nunca vai saber o que ela escreveu. Mas eu tô muito curiosa pra ler, querer entender tudo que se passa na cabeça dessa mulher. É uma coisa meio invasiva mesmo, que é uma coisa que eu tô lendo sobre o livro, é uma coisa muito invasiva, a pessoa morrer e a partir de então a gente descobrir tudo que ela pensava, tudo que ela fazia, tudo que ela escreveu. Mas a gente adora uma fofoca, né? Americana da Chimamanda. A Chimamanda é muito famosa, ela é muito conhecida por um discurso que ela fez, que é Sejamos Todos Feministas, que eles até publicaram esse discurso. Foi a única coisa que eu li dela. E a minha irmã me deu esse aqui de Natal. Eu tô muito afim de ler. História de amor implacável, ambientada entre a Nigéria, a Inglaterra e os Estados Unidos. Um delicioso épico contemporâneo, obra-prima da premiada autora Chimamanda Ngozi Adichie. Lindo, vai ser triste, vai ser sofrido, vai dar raiva e vai dar vontade de chorar. Então eu tô muito animada pra ler. Outro é essa HQ aqui, que eu mostrei, que eu comprei lá no Canadá, que eu tô há um tempão pra ler ela. E não li ainda, também não sei porquê, que é uma autobiografia sobre a família dessa autora e sobre ela. Outro que eu também quero muito ler, e já tô falando dele há um tempão, eu finalmente consegui comprar ele na Black Friday do ano passado, ou seja, vai fazer quase um ano. O Mestre Margarida, do Bulgakov. Eu nem sei direito do que se trata, mas eu fiquei com muita vontade de ler, e vou ler esse ano ainda, pode ter certeza, eu prometo. Mas não sei quando, mas é um outro livro que eu também tô com muita vontade de ler. Outro livro é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Enfim, Matadouro 5, que foi recentemente relançado pela Intrínseca, que é uma ficção científica muito famosa. Outro que eu quero ler é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha lido 2 curtinhos dele. E esse ano eu li o mais famoso, né, que é 100 Anos de Solidão, e eu gostei muito, assim. E as pessoas falaram pra eu ler primeiro 100 Anos e depois esse, então eu pretendo ler esse ainda esse ano também. E eu tô bem animada pra ler. E outros 2 que eu quero muito ler é esse aqui, em inglês, Where the Crawdads Sing, que até foi recentemente enviado pela Intrínseca. E eu ouvi falar só coisas boas, eu até mostrei eu abrindo ele aqui quando eu comprei. Que uma pessoa na Carolina do Norte, encontrada morta, eles começam a suspeitar de uma mulher, de uma menina que aparentemente era namorada dele. E eu falei que eu queria ler muito e por algum motivo eu ainda não li. Então eu pretendo ler esse mês ainda. Esse é de verdade, eu vou ler esse mês. É Educated, que também quando eu comprei eu falei que eu tava louca pra ler. Mas ainda não li, eu não sei o que acontece comigo, eu fico passando outras leituras na frente e não são necessariamente as que eu mais quero ler, não entendo por que eu faço isso. Mas eu quero muito ler Educated, que parece que é sobre uma família. Os filhos nunca foram pra escola, nunca estudaram. Sei que é uma história triste, uma história de superação, mas também sei que tem uma polêmica. Gente que fala que conhece a família, que tudo que tem aqui é mentira, que essa história não é real, que esse povo tudo estudava. Então assim... Não sei a verdade. Se for uma história boa, pra mim tá ótimo. Então é isso, como eu falei, tem todos os livros que estão aqui. Eu quero muito ler e pretendo ler, lógico. Eu parei de gastar em livro, tô comprando cosmético. Mas é isso.
Me fala algum livro que vocês também estão querendo muito ler, ou algum livro que vocês indicam pra todo mundo. E se você não tem o costume de ler e quer ler mais, vai lá no meu Instagram. Me dedico muito ali, eu quero mesmo levar a leitura para as pessoas. Eu quero ter mais gente para conversar de livros, eu quero que todo mundo leia e perceba o tanto que é fantástico ler. Que eu acho que quem não gosta de ler é só quem ainda não descobriu o quanto que é bom. Com essa linda frase, eu vou deixar esse vídeo aqui. Um beijo e espero que gostem. Deixa seu like, se inscreve, indica pros amigos, indica pro amigo que gosta de ler. Tá aí, indica pra um amigo que gosta de ler, ou pra um amigo que não gosta de ler, que você quer que ele leia, ou pra um amigo que você acha que precisa descobrir a leitura, ou pra um amigo, só um amigo. Beijo, gente. Acabou!